E disse José aos seus irmãos: Eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante de sua face. Um novo tempo, uma nova história. Gênesis 45, verso 3, traduz esse versículo. Quantas das vezes nos preocupamos, preocupamos, entre aspas, quanto ao contrário, deveríamos simplesmente nos ocupar. E da mesma forma, quantas vezes nos ocupamos, ficamos pensando e revivendo questões que já ficaram lá no tempo passado. Quero considerar com você duas questões hoje, sobre viver um novo tempo e uma nova história em nossas vidas. Quero considerá-las a partir da história de José. Não podemos mudar o passado, mas podemos construir o futuro. É impossível mudar lutas que enfrentamos em nosso passado, porém precisamos olhar para o futuro, diante de nós e viver novas realidades. Assim aprendemos na história de José. Ele não conseguiu mudar o seu passado terrível. Foi vendido pelos seus irmãos, traído, humilhado, mas prosseguiu para um novo tempo e uma nova história. Eu amo aquele hino de Fernandinho. Uma nova história Deus tem. Um novo tempo. Deus é maravilhoso. Em sua vida, conquistando vitórias sob a direção de Deus, devemos avançar, vivendo um novo tempo e uma nova história em nossas vidas, vivendo sobre a direção de Deus, porque a vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável. Então Deus jamais vai te mandar fazer alguma coisa em que você venha ser prejudicado. Estava observando, analisando um pouco da história de Agar, e muitas das vezes nós nos perguntamos, que situação difícil quando Abraão ali ele despede a escrava e o seu filho, seu primogênito Ismael. É uma situação que muitas das vezes a gente fica até nos perguntando, mas como pode ter acontecido isso? Eu acredito que houve questionamento por vista das pessoas que estavam ali ao entorno. Os próprios ali de Abraão não entenderam como pode Abraão ter despedido a serva. Mas é interessante que quando a gente observa na Bíblia, a gente presta atenção e vê que Deus falou com Abraão. Abraão ouve a Sara. Então, na verdade, Deus estava em conformidade com a atitude de Sara. Então, lembre-se, faça tudo em conformidade com a vontade e com a direção de Deus. E prosseguindo, necessitamos amar, servir e perdoar nossos irmãos em Cristo e os nossos próximos, sim, porque os que estão ao nosso entorno, ao redor. Deixar a diferença de lado, caminhar juntos, unidos pela fé que professamos em Jesus Cristo, unidos por propósito que temos em comum com pessoas da sociedade. A sociedade engloba meus vizinhos, meus amigos, meus inimigos, aqueles que estão à nossa volta. José ele possuía todos os motivos para vingar seus irmãos, mas preferiu perdoá-los e amá-los. Mesmo que tenhamos questões do nosso passado que vão nos conduzir ao ódio e à vingança, vamos perdoar, vamos amar, vamos viver um tempo e uma história em que abençoamos as pessoas que estão ao nosso redor. Deixe questões do passado para trás e aproveite hoje e viva um novo tempo
e uma nova história. Que o Senhor conceda a você esta oportunidade e conceda a mim de viver um novo tempo e viver uma nova história. Muitas das vezes, muitas, não são poucas, nós temos que consertar alguma coisa hoje para viver algo novo amanhã. Deus permitiu toda aquela situação. Mas no final de tudo, quem foi exaltado e que virou governador do Egito foi José. Quando Deus lhe permitir passar por alguma situação em que no momento você não venha compreender, eu tenho vivido isso hoje, experiência própria do diácono Ailton Bernardo. E muitas das vezes a gente vem até refletir e pensar assim, será que Deus realmente vai cumprir determinadas promessas que fez para mim? Ei, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Deixemos hoje o Senhor dos Exércitos agir como Ele quer agir. E lá na frente, nós vamos compreender o porquê. Hoje, a palavra para mim e para você não é porquê, mas para quê. Guarde esta mensagem na tábua do teu coração. Lembrando que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Você já me conhece, mas para os que vão me ouvir hoje pela primeira vez, eu sou o diácono Ailton Bernardo. Tenho esse canal abençoado, dirigido pelo Espírito Santo, queira o diabo ou não. Foi o Espírito de Deus que me deu a oportunidade de ter um canal. E eu quero te convidar, por favor. Eu quero te convidar. Se você não se inscreveu, é muito simples. Clique no link em azul. Você vai ver aí quando chegar para você. É só clicar quando você for ouvir este áudio, esta pregação. E depois que você clicar no link em azul, mais embaixo você vai ser direcionado para a página do YouTube. Não precisa ter conta no YouTube. Você clique lá em inscrever-se em vermelho e depois acione o sininho de notificações para você receber as nossas mensagens. E por último, por favor, compartilhe a nossa mensagem, porque hoje tem pessoas que precisam entender este propósito do Deus eterno. Tem pessoas que precisam compreender, porque a compreensão é o Espírito de Deus que dá a respeito de um novo tempo e de uma nova história. Que o Senhor vos abençoe.